Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Bem-vindos de volta ao Frêmito, o podcast vascular do perfil Fogart da Madrugada. Você já conhece o nosso trabalho no Instagram, toda a nossa produção científica e de humor é independente e autoral. Você confere também uma charge mensal na SBACV em Pauta, a revista da SBACV Nacional. Eu sou o Arthur Curtarelli e compondo o time da Fogart da Madrugada estão comigo o Luiz e o Fábio. E aí, Luiz, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Só para lembrar, antes de começar o episódio, não deixe de apertar o botão de seguir a gente aqui no Spotify, compartilhar a gente também no Instagram, tanto usando o Cateter quanto ouvindo o podcast, beleza? Isso ajuda a gente a continuar produzindo aí no nosso canal. Exatamente, né? Não tem motivo para você não estar seguindo o Frêmito aqui. Fábio, nosso roteirista, o que a gente preparou para hoje? Fala, pessoal, tudo bem? Então, a gente escolheu um artigo bem interessante, tá super recente, que tá todo mundo comentando porque ele tá mudando alguns paradigmas, e para isso a gente convidou um convidado super especial para discutir aí essas informações atualizadas. Beleza, nós vamos falar sobre padrões de onda na ecografia vascular com Doppler, e para conversar com o time, nós convidamos um dos profissionais que mais estuda e ensina Doppler na América Latina. Ele é membro assistente do INRAD, do HC da USP, membro da Comissão Nacional de Ultrassonografia do CBR e da FLAUS. E a gente está aqui com o Dr. Peter Francolin, também conhecido como Peter Francolin. Boa noite, doutor. Boa noite Arthur, Fábio, Luiz, todo o time vibrante do Frêmito. Uma boa noite, é um prazer estar com vocês, muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso, doutor. Eu sei que o seu currículo é bem extenso, a gente abreviou aqui, mas eu vou começar te perguntando o que é a FLAUS e qual que é a função aí dela. Na verdade, a FLAUS, a Federação Latino-Americana de Ultrassonografia, seria, na verdade, uma federação, um conjunto, seria um grupo que associa e congrega as federações nacionais, por exemplo, o Colégio Brasileiro de Radiologia, um Colégio Argentino de Radiologia, a Sociedade Venezuelana de Ultrassonografia, ou seja, é uma congregação de todas as entidades que trabalham com diagnóstico por imagem, no caso, em especial, ultrassonografia da América Latina. Na verdade, é quem nos representa junto ao World Federation of Ultrasound and Medicine and Biology. Então, é uma federação, ela não tem uma força econômica muito grande, tem uma força política, de certa forma, mas seu principal intuito é o ensino e a normatização do ultrassom na América Latina. Muito legal. Doutor, já que a gente está falando do seu currículo, eu vou começar o podcast perguntando qual foram os seus caminhos e por qual motivo o senhor escolheu o Doppler vascular como área de atuação. Tá certo. Bom, Arthur, eu tive o privilégio de ter a minha primeira aula de propedêutica com uma pessoa muito querida que deixou saudades, que foi o professor Berilo Langer. E eu tive também a oportunidade de ter aulas no meu terceiro ano com o queridíssimo Bechara também, que deixou saudades. Então, parece que a vascular sempre, de certa forma, rondou os meus primeiros anos de medicina. Durante o internato, eu tive a oportunidade de acompanhar alguns estudos endovasculares e, entre eles, entrei num Budd Chiari, que realmente foi um caso que me ajudou a decidir pelo diagnóstico por imagem. Eu até ponderei muito fazer endovascular e acabei me encantando pelo ultrassom ao longo da minha residência de radiologia e diagnóstico por imagem. Terminado minha residência, eu acabei fazendo um ano a mais especialização em neuroimagem, veja só que ironia, mas por força do mercado e por força de necessidade de plantões na época, estamos falando aí do final da década de 90, onde poucos profissionais faziam Doppler vascular e era necessário num plantão fazer diagnóstico de trombose, avaliação de carótida, artérias renais, eu acabei me dedicando bastante a essa área, tinha um conhecimento da residência, mas não tinha uma larga experiência. Tinha uma boa experiência com Doppler em medicina interna, fazia bastante fígado, bastante rim transplantado, bastante rim primitivo, mas pouco vascular periférico. E acabei me dedicando muito a essa área e com a força e o apoio de grandes amigos que estiveram juntos nessa jornada, incluindo e destacando o Dr. Joseph Benabou, que é um dos pioneiros no método Doppler aqui no país.
eu pude lentamente galgar, aprender, desenvolver, mas principalmente 2 pessoas foram muito importantes nas minhas escolhas, que foram a Juliana Santis e a Roberta Fernandes, que trabalham em uma empresa de tecnologia dentro da área de ultrassonografia, General Electric, e elas me apoiaram muito, me ensinaram muito da parte de butonologia ou de comandos de equipamento. Eu tive um ensinamento diferenciado e hoje eu tento replicar esse ensinamento de equipamento aos meus alunos. Geralmente as pessoas acabam se encantando com a apresentação das imagens, ou com a versatilidade, ou com o pós-processamento, e é isso que muitas vezes atrai as pessoas para buscar um pouco mais de qualidade nos exames quando têm a oportunidade de passar em algum estágio comigo. Eu terminaria dizendo que busquei sempre ajudar os residentes. Eu ingressei no time de assistentes do Hospital das Clínicas em 2001, a convite da doutora Ilka de Oliveira, que na verdade é uma das maiores autoridades do mundo em Doppler de artérias renais, e que não só me apoiou muito para realizar os exames de Doppler periférico no hospital. Havia uma carência muito grande, um número de pedidos grande e poucas pessoas para realizar, mas também eu senti a dificuldade dos residentes em aprender e realizar. São exames difíceis, são exames complexos, que exigem atenção, paciência, e eu acabei me dedicando a ensiná-los o pouco que eu sabia, e nós fomos aprendendo juntos e crescendo juntos. Talvez a palavra que possa sintetizar tudo isso é paixão. Eu me apaixonei pelo Doppler e, de certa forma, pela área de vascular, com a qual eu tento fotografar em vermelho, azul, preto e branco. Professor, e passando um pouquinho para a parte mais prática, você pode passar um pouco para os nossos ouvintes aí uma questão, por exemplo, de obtenção de janela de insinuação adequada, angulação de box de cor ou do cursor, para ter um pouquinho mais das questões dos parâmetros adequados? Muito bem, essa é uma excelente pergunta. Dá para falar 1 hora só disso, mas acredito que não temos tanto tempo. Então, o primeiro tópico, o nosso médico, o nosso cirurgião vascular, ele deve ter uma certa intimidade com o equipamento, deve perder algumas horas com o seu equipamento, mexa nos botões, tente entender o que cada um deles faz, procure conhecimento na internet. Hoje tudo é tão fácil, né? Porque eu era residente e não tinha essa facilidade, nós só tínhamos livros, artigos. Então hoje vocês encontram vídeos, tutoriais. Então primeiro tem que aprender a mexer na máquina. Segundo, você tem um grande conhecimento de anatomia, mas a anatomia se apresenta de uma maneira diferente para você ao ultrassom. Então, algumas artérias são mais fáceis de insonar, uma femoral comum é fácil, uma poplítea por um acesso posterior é fácil, uma tibial posterior por uma janela medial é fácil, mas algumas artérias, como por exemplo a artéria fibular, ela pode necessitar de até 3 janelas para ser identificada conforme a sua topografia. Uma janela pela face medial, utilizando na verdade a tibial posterior como referência, uma janela por uma face anterior através da membrana interóssea, e a mais importante das janelas pela face posterolateral, onde você busca fugir da sombra acústica gerada pela fíbula. E você vai precisar treinar essas 3 janelas. Isso vai te exigir tempo de exame. Então você precisa ter tempo para realizar o exame e paciência. Então o conhecimento do modo B é fundamental. Sem o modo B, você não vai conseguir realizar um bom Doppler colorido. E sem um bom Doppler colorido, você não vai realizar uma onda adequada, que é o objetivo da nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje. Muito bem. Falando mais especificamente do Doppler, você precisa trabalhar com uma caixa com uma angulação adequada. E geralmente essa caixa ela vai ter um eixo. O seu maior eixo tem que estar alinhado ao eixo, a direção, não o sentido, a direção desta artéria. Se você tem dúvidas, faça o Doppler pulsado e faça a correção angular. Se a correção angular estiver adequada, a sua caixa estará adequada. O erro que mais se comete, podemos falar disso futuramente, o erro que mais se comete em Doppler é um ângulo inadequado. Corrigir o ângulo não é congelar a imagem do Doppler a 60 graus. Corrigir o ângulo não é trabalhar entre 0 e 60. Corrigir o ângulo é trabalhar entre 0 e 60 graus, mas também o cursor que demonstra o ângulo, que é uma linha que fica alinhada
no interior do vaso, junto ao volume de amostra, ela tem que estar perfeitamente alinhada à trajetória do sangue. Se você cumprir estes dois objetivos, o seu ângulo estará correto. Não importa se o valor é 60 ou menor que 60, ele não pode ser maior que 60, mas a linha também tem que indicar a verdadeira trajetória do sangue. Outro fator que ajuda muito e que alguns consideram mágico quando descobrem é a mudança da frequência. Poucos sabem que existem controles independentes de ajuste de frequência para o modo B, para o Doppler colorido e para o Doppler pulsado. Então, quando você ensona uma artéria e ela está muito profunda, como por exemplo uma femoral superficial ao nível do canal dos adutores, você precisa abaixar a sua frequência do Doppler colorido ao máximo. Ah, Peter, mas eu já fiz isso quando eu iniciei o exame escolhendo o meu preset de penetration. Você escolheu apenas a frequência do modo B. Você também pode ajustar a frequência do Doppler colorido e até a do Doppler pulsado, permitindo que você encontre um melhor mapeamento do seu vaso. Muitas vezes, se o teu preset está muito com uma frequência muito alta, você não vê fluxo, tem a impressão de que há uma oclusão. Ao abaixar a frequência, mudar, por exemplo, de 6 para 3,5 MHz na cor, o vaso, quase como por mágica, inicia a te demonstrar um fluxo que de fato ali estava e você não enxergava. Sem tomar muito mais tempo, o ajuste do foco é muito importante para uma melhor visibilização das estruturas. Trabalhar com uma caixa de cor que não seja tão grande para que o seu frame rate seja bom. Trabalhar com a escala de velocidades adequada. Um erro que muitos cometem é abaixar a escala de velocidades demais e o aparelho fica lento e não consegue te mapear a cor. O mesmo vale para o pulsado. Então, escala e ganho perfeitos. E escolher o transdutor correto, saber utilizar o transdutor convexo, que muitas vezes nos salva para ver uma femoral distal difícil, para ver uma fibular proximal, para ver uma ilíaca, vai te salvar, vai te ajudar. Então aprendam a manejar o equipamento e o transdutor convexo. Eu recomendo de maneira enfática, principalmente a você, cirurgião vascular, que faz ecografia vascular, é uma ferramenta indispensável. Peter, e alguma consideração sobre o volume de amostra? De forma geral, assim, deve trabalhar com como de volume? O volume de amostra é interessante. Nós já fomos muito rigorosos com o volume de amostra no passado por causa das carótidas. Então, uma das avaliações de estenose eram feitas baseadas no borramento ou no turbilhonamento do fluxo que era dado em um borramento parcial ou um borramento total, então estenose de 1 a 15% e 16 a 49%. Isso, com o consenso do Grant de 2003, caiu um pouco por terra. Nós falamos de estenoses abaixo de 50%. Então esse turbilhonamento não é tão importante assim. Veja bem, se eu aumentar muito o meu volume de amostra em uma artéria carótida, eu terei um fluxo, como o fluxo é laminar, eu terei várias lâminas de fluxo, e eu terei um borramento dessa janela mimetizando uma estenose de 16 a 49%. Então, academicamente, você deve trabalhar em artérias com uma janela pequena, buscando o fluxo laminar central, academicamente. Mas do ponto de vista prático, se você não observar o tamanho do seu volume de amostra e este volume de amostra estiver um pouco maior do que o necessário, estará academicamente incorreto, mas não vai te penalizar porque as velocidades obtidas serão as mesmas. Diferente de veia, o estudo de uma veia com fluxo turbulento como a cava ou a veia porta, de maneira ideal, exige que você utilize um volume de amostra maior por conta deste fluxo turbulento que muitas vezes vem aos borbotões no interior do vaso. Então, um volume de amostra um pouco maior é muito desejável, e no estudo do volume de fluxo que se faz, por exemplo, em uma fístula arteriovenosa, ele é necessário. Você precisa aumentar o volume de amostra obrigatoriamente para colher pelo menos 2/3 do vaso, ou se possível a sua integralidade, toda a sua luz, para que realmente esse volume de fluxo calculado esteja um pouco mais próximo da realidade. Que aula, hein? Dicas bem práticas, inclusive. Olha, essa da fístula aí faz muita diferença mesmo. E Dr. Peter, você que ensina muitos colegas aí, fora a questão do ângulo
como o senhor já comentou, quais são os outros principais erros práticos que o pessoal comete aí na hora de realizar a ecografia vascular? Sad but true. O erro, sem sombra de dúvida, o ângulo é o erro mais frequente. Eu participo de alguns grupos de auditoria pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, mas também dentro da minha clínica privada, do meu grupo privado onde eu trabalho. Depois eu posso ter a oportunidade de falar um pouco desse trabalho, se for possível. Mas nós fazemos uma auditoria não para punir, mas para controlar a qualidade dos exames e poder até mesmo auxiliar os colegas. Eu inclusive, quando tem algum erro técnico, eu busco o colega para podermos juntos acharmos um caminho para aperfeiçoamento. Esse é o meu trabalho. Mas, enfim, não só radiologistas, como também ultrassonografistas, imagenologistas em geral, porque hoje a formação é muito ampla, você pode, sem entrar em méritos do que é melhor, do que é pior, do que é adequado, mas quem faz ecografia vascular hoje pode ser o radiologista, pode ser um ultrassonografista que fez algum tipo de formação, e o cirurgião vascular, que é o nosso foco aqui no Frame. Mas, de uma maneira geral, o erro mais frequente é o erro de ângulo, inclusive pelos colegas vasculares, tá? Agora, fora do ângulo, a escala de velocidades, então sempre podemos melhorar um pouco a escala, às vezes evitar o aliasing, a documentação incompleta. Então, se eu estou na minha clínica e eu vou olhar uma safena só para ver o diâmetro, é uma coisa. Se eu vou fazer um exame para um convênio e eu vou documentar uma carótida, eu tenho que seguir um padrão mínimo de documentação e documentar todos os vasos com o ângulo correto. E muitos colegas pecam por uma documentação pequena, curta, mal realizada e que não vai te proteger no caso de um processo, no caso de um litígio judicial. Então nós temos que seguir protocolos que podem ser da Sociedade Brasileira de Angiologia, de Cirurgia Angiologia Vascular, ASBACV, ou pode ser o colégio, ou pode ser até mesmo um protocolo internacional que seja reconhecido, mas tem que ser seguido. Um outro erro muito grande é o local ensonado. Então já vi colegas que pegam uma artéria e chamam de outra. Então pegar a externa, chamar de interna, pegar a fibular e falar que é tibial posterior e assim por diante. Mas o que acontece mais é a afobação. O colega olha, vê uma artéria, vê um espectro de onda, que é o motivo da nossa discussão de hoje, e já quer fazer o diagnóstico com isso, então ele encerra o exame e dá um diagnóstico que muitas vezes está inadequado. Então é necessário ter um tempo mínimo de exame e esgotar as possibilidades para evitarmos erros. Então essa é a minha recomendação: paciência, perseverança e tempo, não afobação. E o senhor acha que tem alguma diferença, se fosse, por exemplo, dos erros, assim? O colega vascular comete mais, o radiologista mais tal, tem alguma variação com relação a isso, ou eles são gerais mesmo? Pergunta muito interessante. Você me pediu para cutucar agora a onça com a vara muito curta. Eu não tenho papas na língua e eu vou falar com muita clareza. Sei que existem alguns ranços entre especialidades, mas eu vou falar sobre união. O importante é o diagnóstico bem feito. É bom para o paciente, é bom para quem fez o exame, é bom para quem vai tratar. O conhecimento, ele não pertence a fulano, beltrano ou ciclano, ele é democrático, e se você tentar segurar nas mãos, ele vai escorrer como areia. Então nós temos que ensinar, eu ensino a todos. Não me importa a sua especialidade, você me procura, eu vou te ensinar. Eu tenho esse princípio ético na minha vida. Dito isto, é muito lógico que o cirurgião vascular tem um domínio incrível das patologias e com o exame físico, por exemplo, no exame de varizes, se identifica a patologia e geralmente se faz um exame direcionado para isso, que é rápido, porque é direcionado e com um bom diagnóstico na maioria das vezes. No entanto, o radiologista ele faz um exame muito completo, até pela sua insegurança, só que ele não tem o mesmo domínio da patologia e da anatomia às vezes. Então ele acaba pecando muitas vezes e não conseguir atingir aquele diagnóstico. Se você der um tempo razoável para esses dois profissionais realizarem o exame, o achado final vai ser muito semelhante. O que faz a diferença, Luiz Eduardo, para mim, na minha experiência fazendo auditoria, é a ética. É se o colega quer fazer um exame bem feito. Então, não me importa se ele é um cirurgião vascular, radiologista, ou se ele é um ginecologista que foi fazendo uma formação lenta de 15 anos de ultrassom, aprendeu a fazer Doppler,
prestou prova, tirou título, não me importa a formação. Se ele é ético, se ele faz o exame dentro de um protocolo, ele faz um exame bem feito. Se ele não é ético, se ele só quer faturar e faz exame em 3 minutos, em 5 minutos, muito rápido, documentando 2 fotos, ele erra mais. Além disso, muitas vezes ele não alcança a patologia final. Então você pede um exame porque tem um empastamento de panturrilha. Se eu olhar suas veias, eu posso perder um diagnóstico de um cisto de Baker complicado, de uma rotura muscular, e que vai fazer diferença para o médico prescritor. Então eu tento ajudar não só com a parte vascular, mas com um diagnóstico mais amplo. Então, respondendo a sua pergunta, eu diria que não tem diferença. O que faz diferença é o caráter do médico, a ética do médico e a dedicação dele em realizar o exame. Cada um tem seus déficits, né, Luiz? Não, era mais curiosidade mesmo, porque assim, quanto mais a gente faz o Doppler, a gente vê que é totalmente examinador dependente. Isso que a gente escuta na faculdade. O exame é examinador dependente. Aí você escuta e fala, beleza, tá, mas aí quando você começa a fazer mesmo, cada vez mais que você faz, você fala, realmente, a definição do exame é totalmente do examinador. Eu acho que a tua pergunta é pertinente, muito. Luiz, porque, por exemplo, na minha prática, assim, eu tenho muita habilidade em ver a parte vascular, mas, por exemplo, tô ensonando ali o pescoço e vejo que a tiroide às vezes tem uma situação e eu não sei definir o que é, só vejo que tá estranho. Situação é uma boa definição já. Então esse é um calcanhar de Aquiles nosso, né? A gente peca nesse daí, exato, a gente não tem a formação completa. E a recíproca é verdadeira. Um radiologista que não tenha, ou um imagenologista que não tenha uma boa formação em vascular, ele muitas vezes olha uma jugular que está um pouquinho engurgitada e que é normal, tem um diâmetro maior que a carótida, ele se assusta achando que tem um aneurisma venoso. Né? Então a recíproca é verdadeira e eu procuro ser humilde ao responder isso, porque todos temos as nossas limitações, por isso que juntos nós somos mais fortes. Ô Dr. Peter, deixa eu te fazer uma pergunta, o senhor audita também os exames de Brasília? Brasília? Não, mas aqui em Brasília eu não faço lá não. Mas eu posso auditar. Mas tô achando o Luiz com uma cara meio preocupada e tal, tá tudo bem aí? O Luiz vai sair algemado aqui. Você viu que eu já perguntei antes se ele prefere vascular, só pra, né, já criar minha brecha aqui, não, brincadeira. Bom, para toda a galera que tá escutando aqui o podcast, a gente vai embasar as próximas perguntas em cima do Consenso Internacional de Interpretação dos Padrões de Onda Periférico no Território Arterial e Venoso da Sociedade de Medicina Vascular e Sociedade de Ultrassom Vascular. Esse é um consenso de 2020, então quem tiver interesse de ler na íntegra, procura na internet aí que tá aberto, super interessante, vale a leitura. Vou começar aqui então. Peter, na sua opinião, qual a importância da padronização e nomenclatura do padrão de onda venosa e arterial? Bom, primeiramente, eu adorei esse consenso. Por mais que se possa discutir a respeito dele, concordar ou discordar, realmente há um mérito muito grande e eles comentam sobre isso na introdução do artigo. O que ocorre é o seguinte: as ondas, elas ganharam os seus nomes inicialmente pelo som que produziam, porque nós só tínhamos os Dopplers como a canetinha, né? Só o sonoro. Depois, com a imagem, com a cor, tivemos a oportunidade de estudar com maior grau de detalhamento e aí passamos a utilizar a linha de base como marcador de fases. E em alguns momentos, algumas pessoas utilizaram o próprio débito cardíaco. Então, isso gerou um número de classificações que variam do monofásico, falando de arterial, monofásico, bifásico, trifásico. Trifásico é conhecido por todos como a onda normal, em Doppler periférico, em artérias de membros inferiores, por exemplo. E monofásico é conhecido em membros inferiores como artéria patológica, a artéria de padrão pós-estenótico, geralmente. Só que tem o bifásico, que fica no meio do caminho, e alguns chamam de bifásico por causa do som, uma artéria carótida interna, outros chamam de bifásico uma artéria de membros inferiores que já demonstra a periferia aberta depois de uma estenose significativa. Então, na verdade, conforme o examinador e a sua escola, isso gerava um grande número de confusões. Todos entendiam mais ou menos bem o monofásico, todos entendiam mais ou menos bem o trifásico, mas havia confusão do bifásico. Isso entre outros, estou citando um exemplo. Alguns trabalhos americanos chegaram a fazer enquetes entre physicians, sonographers e também cirurgiões e mostraram
morfologias de onda e pediram que todos votassem que padrão que era, e não havia consenso no bifásico, gerando confusão de interpretação e de relatório. Eu mimetizei isso no meu Instagram. Eu comecei um Instagram no início do ano passado, logo após o começo da pandemia, e um dos primeiros itens que eu abordei foi esse, um pouco antes da saída desse trabalho. E eu falei, olha, nós precisamos mais do que falar que está bifásico, é dizer se está normal ou não para o leito. Deixar isso claro para o nosso médico prescritor que nos pede o exame. E o que esse consenso veio a trazer foi exatamente isso. Eles falam no trabalho, todos devem falar a mesma língua. Então nós propomos normatizar pela linha de base. Passou a linha de base, ultrapassou a linha de base, vai ter fases diferentes, se chama de multifásico. Então os trifásicos e aqueles bifásicos que têm diástole reversa passam a ser chamados de multifásicos. Nós, por força do hábito, mantemos a expressão trifásico, mas é multifásico. E tudo que está apenas em uma linha de base, acima ou abaixo, será chamado de monofásico. Com isso, sabemos que nomes demoram a cair, mas é mais fácil falar a mesma língua. É claro que algumas ondas nós vamos tentar aumentar o número de palavras na descrição para realmente traduzir o conceito de normalidade ou de anormalidade. Mas, basicamente, esse trabalho tem a sua importância para exatamente permitir que todos falem a mesma língua. Eu sempre percebi que radiologistas, ultrassonografistas e vasculares não falavam, às vezes, a mesma língua, gerando prejuízo para o paciente. Então, eu tenho fé que, quem sabe, agora nós possamos ter êxito nesse projeto. Doutor, e passando um pouco então para o território arterial, como o senhor comentou, quais seriam os componentes da onda espectral ao Doppler e o que cada um deles representa? Bom, basicamente, falando da onda trifásica, ou da onda que tem 3 fases, nós vamos ter uma sístole anterógrada, que nada mais é do que o sangue sendo propelido, adoro essa palavra, sendo impulsionado, sendo levado para frente, afastando-se do coração e indo em sentido aos tecidos, que nada mais é do que a contração do ventrículo esquerdo. A segunda onda, que é a diástole reversa, nada mais é do que a resistência periférica. Então o sangue encontra uma resistência e, por uma lei elástica, ele vai voltar um pouquinho. Claro, se eu tiver a possibilidade de ter a distensão dessas minhas artérias. Se as minhas artérias estiverem enrijecidas pelas placas calcificadas, como um diabetes, um tabagismo, essa diástole reversa pode se perder, apesar de não ter uma estenose hemodinamicamente significativa proximal. Então nós temos que sempre olhar o exame completo e não apenas pontos específicos. Esse é uma das questões. E uma terceira onda que pode ou não estar presente em pessoas normais, que é o fluxo anterógrado final, que corresponde à parte final da diástole, que seria a última onda gerada por uma complacência do leito proximal. Essa terceira onda nem sempre está presente. Então, o que eu, por exemplo, fazia, muitos colegas fazem, isso está descrito inclusive no consenso. Nós assumíamos como normal a onda que tem diástole reversa para um leito periférico e arbitrariamente chamávamos também de trifásica para dizer para o colega, olha, está normal, fica tranquilo. E, de certa forma, é isso que o consenso quer deixar claro. Em vez de falar trifásico, fala multifásico, não importa se é biotri, está normal. Eu achei isso muito bom, muito interessante. De certa forma, era algo que eu já recomendava, mas não de uma maneira tão bem descrita como nesse trabalho. Então, eu fiquei feliz com exatamente essa publicação. E, Peter, como utilizar corretamente os conceitos de alta, intermediária e de baixa resistência? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu vou dar 2 respostas. Vocês viram que eu não gosto de falar. Eu falo pouco, né? Então vocês vão ter que editar. Tudo bem, a gente tem 5 horas de podcast aqui, dá pra tocar. Então tudo bem. Talvez você precise editar e tirar uma meia, então, pra cumprir essa meta. Eu falar tudo que eu a gente vai rachando aqui em mais de um episódio. Olha, resistência. Quando nós falamos, eu vou falar primeiramente do trabalho. O trabalho fala que a alta resistência, um padrão de alta resistência, é um padrão normal que tenha diástole reversa, ou se não houver a diástole reversa, que seja realmente uma onda que toca a linha de base, que se aproxima da linha de base, que tem uma aceleração rápida e uma desaceleração rápida, sem alargamentos.
Vamos chamar de padrão intermediário pelo trabalho se tem uma diástole pequena, próxima à linha de base, mas se observa muito bem aquele notch no fim da sístole. Então você tem uma sístole, a sua fase de aceleração, de desaceleração, você tem um notch e depois tem uma fase diastólica positiva, mas de baixa amplitude. E vamos chamar de baixa resistência quando você tem um decaimento devagar durante a sístole e não tem esse notch. O que pode ser observado, por exemplo, em artérias viscerais, algumas delas. Em radiologia, nós temos um conceito muito interessante. Nós falamos muito de resistência para leitos que não têm diástole reversa. Então, nós livremente falamos de alta resistência para leitos periféricos normais, que têm diástole reversa, e dividimos os leitos que têm uma diástole anterógrada pelo seu índice de resistência, falando que acima de 0,7 é alta resistência, de 0,7 a 0,4 é resistência intermediária e abaixo de 0,4 tem baixa resistência. Isso é muito utilizado, por exemplo, quando queremos descrever o padrão de resistência ou de impedância de tumores e também muitas vezes para rim. Então, são conceitos diferentes. Eu falei do consenso, ou do trabalho que foi publicado, e um pouco do dia a dia do radiologista que faz visceral. Tá bem? É isso aí. Se é complexo para nós que somos os especialistas, né? Eu fico imaginando para o cara que não é especialista e solicita o exame. Então, o consenso também fala sobre isso. E fala sobre você colocar se a onda é normal ou anormal, após categorizá-la ali em multifásica, monofásica, alta, intermediária ou baixa resistência. Qual que é a sua opinião aí, doutor? A gente deve colocar no laudo normal ou anormal depois de categorizar a onda? Aqui nós vamos ter que pegar um avião e voar até o hemisfério norte para entender a realidade na qual esse trabalho foi descrito. Geralmente os países do hemisfério norte, muitos deles, trabalham com a figura do técnico, né, do technician, que realiza o exame, e de um médico que faz a leitura e vai dar o relatório, vai descrever o relatório, e de um cirurgião vascular que pede o exame e também vai fazer a sua leitura final. Eu sempre digo aos residentes da radiologia que toda a parte de tratamento, decisão, compete ao médico prescritor e não a nós. Nós não falamos nada de tratamento, não falamos nada a respeito, não devemos falar nada a respeito do que deve ser feito ou não, mas nós temos que entender a nossa realidade de América Latina. Quem faz e quem interpreta o exame, ou seja, o technician, né, o physician e o technician são o mesmo. Então, nós temos a liberdade de fazer uma certa interpretação. E quem nos pede o exame nem sempre está gabaritado para dar para fazer esta leitura adequada. Eu tenho que deixar claro, aqui no Brasil, por exemplo, se aquela onda é normal ou não. É claro que isso é um espectro muito amplo. Se eu tenho um Doppler arterial de membros inferiores, que me foi solicitado por um cirurgião vascular, se eu descrever que as artérias todas apresentam um padrão de fluxo trifásico com velocidades normais, ele vai entender que está tudo bem. Mas se quem me pediu é um colega de outra especialidade, ele não vai saber. E é muito frequente. Não vai entender. Uhum. Então, eu recomendo, você pode não utilizar obrigatoriamente a palavra normal ou anormal, mas para nossa realidade, saindo um pouco do que o consenso diz, é adequado, é desejável e é solicitado pelos nossos prescritores que a gente deixe claro se aquilo está normal ou não. Então eu falo, o padrão de onda é trifásico, de morfologia habitual, com velocidades preservadas em todas as amostras. Observam-se ondas de padrão pós-estenótico de baixa amplitude em todo o leito infragenicular. E assim por diante, deixando claro para o colega se aquilo é normal ou não é normal. E também deixando claro em artérias viscerais, sem entrar no mérito se é bifásico ou monofásico, mas dizendo que aquele leito tem a sua impedância normal, preservada para aquele território vascular, ou se a impedância está aumentada, o que muitas vezes traduz uma patologia, como no rim, onde vai traduzir o sinal indireto aí de uma nefropatia parenquimatosa. Então, minha opinião é que nós devemos ser claros no nosso relatório. E puxando um pouco agora para a parte de Doppler arterial de membro inferior, professor, no dia a dia, o senhor acha que pode ser feito o exame de uma forma direcionada e segmentar?
Ou obrigatoriamente o membro todo tem que ser avaliado? Ou então, por exemplo, somente aqueles casos, opa, eu vi uma alteração aqui, vou voltar e complementar. Como é que o senhor orienta isso? Depende do que é a realidade do seu dia a dia. Se você trabalha numa clínica, onde você realiza, por exemplo, 15 exames de Doppler em uma manhã, diagnósticos, essa palavra é uma palavra que o radiologista não tem no seu vocabulário, né? O exame é diagnóstico, para o radiologista todo exame é diagnóstico. Mas o vascular, quando fala de diagnóstico, ele diz o exame bonitinho, feito com todas as fotos em toda a extensão da artéria. Eu interpreto que sim, que todos os exames devem ser diagnósticos. Mas nós temos os exames focados. Então você tem um aparelho portátil no seu consultório. E chega uma paciente com uma safena, com um exame de fora, não tem as medidas. Você vai olhar porque você quer as medidas. Ou então você está com dúvida se é um aneurisma de poplítea no seu plantão e tem um abaulamento na fossa poplítea, o paciente está com dor, você faz uma coisa focalizada. Então, eu acredito que, na verdade, há espaço para os dois. Você precisa simplesmente aplicar da maneira adequada para a sua realidade. Então, você realiza exames para um outro médico, ele tem que ser completo. Você está tirando uma dúvida, você está vendo algo focal para dar a conduta ao seu paciente, você pode fazer avaliação focal. Eu tenho o privilégio de, nos últimos anos, ser voluntário no ambulatório de cirurgia vascular do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde eu acompanho às terças-feiras de manhã um ambulatório arterial e tenho a oportunidade de fazer alguns exames de controle de vigilância de enxertos, angioplastias e também algumas avaliações de pacientes que estão com lesões tróficas. E os colegas me pedem de maneira focada: Peter, eu gostaria que você me falasse como que está o território fêmuro-poplíteo, porque eu palpei pulso femoral, mas não palpei pulso poplíteo. E eu olho, em poucos segundos eu falo, está ocluída femoral superficial. Ah, então já tenho conduta, obrigado, acabou o exame. Outros falam, não, agora me olha a fibular, por favor. Tá bom, eu olho a fibular. Não, a fibular não tá boa, eu preciso de um deságue. Me olha a tibial posterior, eu olho a tibial posterior distal, tá ocluída. Me olha no terço médio, eu subo. Então o exame vira um exame diagnóstico. Então aquela história de dar uma olhadinha, já que você tá aqui, pode dar uma olhadinha, tua olhadinha às vezes pode levar 1 hora. É, com certeza. Então depende do seu dia a dia. E Dr. Peter, vamos falar agora um pouco sobre algumas ondas patológicas, tá? E usando, por exemplo, a artéria femoral superficial. Né? Quais as mudanças no padrão da onda, né, pré e pós-lesão, a gente deve esperar, por exemplo, numa estenose arterial menor do que 50%? Muito bem, vamos passar um conceito que nem sempre está claro nos livros, mas que vai ficar muito claro para vocês. Existem sinais diretos de estenose e sinais indiretos de estenose. Sinais diretos são aqueles que eu diretamente vejo no ponto da estenose, que nada mais será do que a presença da placa, o estreitamento do mapeamento ao Doppler colorido com a formação do aliasing, tá certo? Essa não é a pronúncia mais adequada em inglês, mas enfim, todos conhecem como aliasing ou aliasing. O aumento ou não da velocidade no ponto da estenose, que no caso da carótida interna, por exemplo, pode ser usado de maneira isolada a velocidade de pico sistólico ou a razão das velocidades. Em periférico se utiliza muito a razão de velocidades entre o ponto de estenose e o ponto pré-estenótico. E você tem os sinais indiretos, que seriam o fluxo, por exemplo, estacato proximal ou de alta resistência proximal estenose, ou o fluxo tardus parvus, ou o fluxo com vasodilatação, distal a uma estenose. Os sinais indiretos, eles não te permitem afirmar categoricamente que você tem uma estenose ou uma oclusão, mas eles te indicam que você deve buscar essa estenose ou essa oclusão. Então, no caso de uma estenose abaixo de 50%, eu vou encontrar placas pequenas que não me convencem que ultrapassam a metade da luz do vaso. Eu vou encontrar um mapeamento colorido bom, quase normal. E eu não vou encontrar flutuação de velocidades. Ou, se a velocidade flutuar, ela não dobra, ela não atinge a razão de 2 vezes. Então eu estou numa femoral superficial com velocidade 80, eu vejo uma placa, a velocidade sobe para 111, estenose menor que 50%, só que não é só a velocidade
não é só a placa, não é só o aspecto visual, é tudo em conjunto. E é claro, no leito distal eu não vou observar alteração de morfologia de onda, porque não se espera uma vasodilatação numa estenose que não é hemodinamicamente significativa. Isso para estenose menor que 50%. Esse é o caso que se perde quando faz exame segmentar, né, doutor? O cara faz exame segmentar, acaba deixando coisa para trás, né? Eu diria que até oclusões e estenoses maiores que 50% podem ser perdidas se eu confiar. Havia um mito na minha época de residência. Você pega o transdutor, põe na tibial posterior, se ela tiver trifásica, acabou o exame. Esse é o maior erro que pode cometer. Eu já peguei, não 1, não 2, não 3 pacientes que tinham oclusão de femoral, oclusão de tibial, oclusão de poplítea e tinham fluxo trifásico distal. Então depende da sua malha, das suas colaterais, se o paciente vasodilata, se tem diabetes. Verdade. Pode ter até pulso, né, com oclusão? Pode ter pulso com oclusão. Então, imagina, padrão de onda. Bom, vamos dificultar aqui para quem está escutando. Então, o professor explica para a gente quais são as alterações no padrão de onda, agora com uma estenose maior que 50%. E a gente está utilizando aqui como exemplo a femoral superficial, para poder facilitar um pouco. Tá. Enfaticamente eu recomendo a todos, leiam o trabalho. Dá para baixar gratuitamente da internet, se quiserem pedir por e-mail para mim, para vocês, nós passamos o PDF, mas leiam esse trabalho, porque ele dá uma verdadeira aula, ele faz um resuminho dos critérios de estenose, até com tabelinha de velocidade, tá muito bonito. Tá valendo a pena mas, mesmo. Enfim, quando nós temos uma estenose chamada de hemodinamicamente significativa, e temos que tomar cuidado com esse termo, porque para periférico é 50%, para artéria renal é 60%, para carótida interna é 70%, então já começa aí. Mas para periférico, estenose acima de 50% de sinais diretos, eu vou encontrar a placa, seja ela uma placa calcificada ou não calcificada, eu vou encontrar o turbilhonamento do fluxo com aliasing, partindo do princípio que a regulagem está adequada da máquina. Eu vou encontrar o estreitamento do Doppler colorido, lembrando que o Doppler colorido não é uma angiografia, mas imaginando-se que o Doppler é uma angiografia, que você tem uma janela adequada, você vai ver aquela imagem da redução da luz. Tem uma modalidade de exames que chama Biflow, algumas máquinas. O Biflow é um nome comercial patenteado por uma empresa. Depois podemos falar sobre isso, mas existem outros nomes também conhecidos de outras empresas que patentearam essa tecnologia, e a imagem é muito semelhante à de uma angiografia, fica um aspecto bonito, às vezes fica mais fácil para o vascular interpretar, mas você vai ver o estreitamento e vai buscar o fluxo turbulento, com borramento de janelas, muitas vezes até com um certo achatamento da curva, e, acima de tudo, a elevação da velocidade de pico sistólico acima da razão de 2 vezes. Então, aquela minha femoral superficial que tinha uma velocidade de 80, ela vai passar para 160 ou mais centímetros por segundo de velocidade no ponto da estenose. Distal, eu espero encontrar, mas não obrigatoriamente, mudança da morfologia de onda com perda do padrão trifásico e, eventualmente, pode estar presente quando for uma estenose muito mais severa, por exemplo, mais do que 75%. Agora não vou entrar no mérito porque, como nós falamos agora há pouco, é multifatorial, mas se realmente essa estenose causar uma isquemia nesse membro inferior, eu vou ter o padrão Tardus parvus com redução da velocidade de pico sistólico em relação ao que é esperado para o leito, redução da aceleração e, como eu disse, a ausência da diástole reversa. Então, é muito importante procurar olhar o território como um todo. Quando eu encontro um sinal, eu costumo dizer aos residentes que é a física te dando a oportunidade de fazer o diagnóstico. Você encontrou um sinal indireto? Suba e procure a estenose ou oclusão que você perdeu. Tem um outro sinal que esse consenso não fala, mas que eu amo de paixão, sou um apaixonado, que é o fluxo invertido nas artérias. Então, o exemplo mais conhecido é o roubo da subclávia, onde você tem inversão de uma artéria distal a um ponto de oclusão ou de estenose hemodinamicamente significativa grave, crítica, de forma que você tente suprir os tecidos. Quando você encontra uma onda invertida dentro de uma artéria, por exemplo, uma tibial posterior, uma tibial anterior,
Geralmente o raciocínio do radiologista e às vezes até do vascular é: o aparelho está maluco, aperta o botão de inversão e ela fica vermelha novamente. Você perde Resolvido, o diagnóstico. Não, você precisa entender que a física está te dando a chance. Olha, você comeu bola numa obstrução lá no terço proximal. Pelo amor de Deus, o fluxo está invertido porque chegou uma colateral. A colateral chegou lá distal e o sangue inverteu. Sobe, volta, olha tudo porque tem uma oclusão lá em cima. Ou uma estenose hemodinamicamente significativa em cima. Então, é olhar como um todo e nunca se pegar a um sinal apenas isoladamente. O senhor comentou um pouco já, mas então, continuando o raciocínio, né? Se fosse uma oclusão, então, o que a gente geria aí de alterações? A oclusão, ela gera, eu gosto de umas frases meio filosóficas, a oclusão gera o silêncio vascular, onde eu não tenho o fluxo ao Doppler colorido, eu não tenho o fluxo ao Doppler pulsado, e eu não tenho fluxo de fato, né? Uma oclusão. Muitas vezes eu posso identificar um material organizado na luz da minha artéria, que me permite até muitas vezes descrever se aquilo é crônico ou agudo, no caso um coágulo agudo, por exemplo, que tem uma certa pulsatilidade e é hipoecoide ou anecoico, ou uma placa calcificada hiperecóica que já com redução do diâmetro da artéria, onde eu vou pensar num quadro crônico. Mas independente disso, o que me preocupa sempre é o medo que nos flagra da ausência do sinal. O examinador tem um certo medo, principalmente no início da sua carreira, de descrever que há uma oclusão e sempre ele se questiona se realmente há uma oclusão ou se sou eu que não estou regulando a máquina. Então é muito importante. PRF, estoura o ganho, derruba o PRF. Baixa a frequência. E muito mais do que isso, existem alguns sinais que não estão descritos nos livros, mas que são fundamentais. Então, estou numa tibial posterior, por exemplo, proximal, que é difícil de insonar, com placas calcificadas, e eu me pergunto, será que eu não estou vendo o fluxo porque ele é muito lento, porém ele existe, essas placas estão me atrapalhando? Ou será que realmente ele não existe? Então, o que eu faço? Eu faço uma manobra de compressão distal e eu pinto as duas veias. A artéria está no meio das duas veias. Eu vou ver o vazio no interior. E mais do que isso, ao ver a veia posterior, eu tenho certeza que a placa não está fazendo uma sombra que comprometa o fluxo. E mais, eu tenho a certeza de que a minha regulagem está boa, porque se vi fluxo na veia tibial posterior, obrigatoriamente eu deveria ver fluxo na artéria tibial posterior se ela estivesse pérvia. Não sei se eu... Cara, e o mais ingrato é depois a comparação com a arteriografia, Peter. Sim. Que aí a gente faz as arteriografias, né? Aí, puta, a arteriografia já Doppler, pergunta, né? Quem fez o Doppler? Fez esse Doppler? Mas se você tiver tempo e técnica, você reduz muito essa pergunta. Imagino, com certeza. Eu não sei se eu consegui responder tudo que vocês esperavam. Eu posso ajudar em mais alguma coisa da oclusão? Não, imagina. É que se eu tinha comentado já dos barros, estacados, aí já era só para complementar mesmo. Muito bem. E doutor, mudando a doença, mas ainda nos mantendo no território arterial, quando a gente fala do diagnóstico dos pseudoaneurismas pelo ecodoppler, quais que são os achados que os nossos ouvintes devem conhecer, né? E o que significa cada um desses achados? Bom, geralmente o pseudoaneurisma é uma injúria, né? Tem uma história, um cateterismo, uma lesão naquela topografia, ou eventualmente uma cirurgia, um enxerto crônico. Mas basicamente eu vou encontrar ao modo B uma formação cística, uma formação geralmente arredondada, pulsátil, visivelmente pulsátil, geralmente pulsátil, com seu interior anecoico. Ao Doppler colorido, nós vamos encontrar um padrão de fluxo turbulento que muitas vezes assume uma configuração de yin e yang, como aquela imagem, né, do Feng Shui, em que você vê o fluxo que vai e que volta. O Doppler colorido é muito bonita, sempre dá orgulho de mostrar para os colegas quando você encontra uma. E ao Doppler pulsado existe um padrão de fluxo que é relativamente característico, que é chamado de to and fro, principalmente se você colhê-lo no colo.
que é todo o fluxo que entra e ele sai. Então ele entra na sístole e sai o que seria uma diástole mais prolongada. É um fluxo que vai e volta. Todo fluxo que vai, ele volta. Esse nome no consenso é sugerido como bidirecional, o que está correto, porque é um fluxo bidirecional. Acredito que é isso. Mais alguma coisa para pseudoaneurisma? O que eles significam? O que eles significam é exatamente o fluxo do sangue ao entrar e ao sair, porque é um pseudoaneurisma e é uma via de entrada e saída única. Então, realmente, tudo que entra tem que sair. Se isso não ocorrer, ele vai estar ocluído e aí o problema estará resolvido. Tratado. Bom, professor, a gente falou bastante aqui sobre o território arterial, né? Eu vou passar um pouquinho para o território venoso para a gente poder relembrar alguns conceitos. A gente queria saber sobre fasicidade respiratória. Você pode explicar um pouquinho para a gente sobre o que significa e como encontrar esse critério? Bom, a fasicidade respiratória, nesse consenso, eles colocaram que sugerem o nome respirofásico. Eu não gostei, não. Mas, enfim, eu estou lendo a cartilha do que foi descrito. Nós temos uma fasicidade, o sangue não tem querer, o sangue segue gradiente de fluxo. Nas artérias, ele é impulsionado por uma bomba peristáltica. Nas veias, ele retorna pelo gradiente de pressão, no caso comandado pelo abertura e fechamento das válvulas e por forças que o impulsionam, como por exemplo a contração muscular, a bomba da panturrilha. Quanto mais nos aproximamos do tronco, maior será a influência de uma outra força de pressão, que é exatamente a expansão pulmonar, as forças respiratórias. Principalmente em membros superiores, na subclávia, tronco venoso braquiocefálico, nós vamos encontrar essa fasicidade respiratória muito bem marcada nas jugulares. Você pode pedir para o paciente parar de respirar, fazer uma manobra de valsalva e a morfologia de onda, ela se altera. Isso é normal, isso é desejável. Quando as ilíacas também têm uma certa fasicidade relacionada às manobras respiratórias, então o paciente muitas vezes ele fala, ele respira, o fluxo aumenta e diminui a velocidade na mesma cadência. Isso deve ser conhecido em primeiro lugar pelos nossos colegas, conhecer o padrão normal e a partir daí eu vou buscar alterações. Então eu posso ter o aumento dessa fasicidade, por exemplo, quando eu tenho uma insuficiência cardíaca congestiva. Eu posso ter uma redução e até mesmo a perda dessa fasicidade, por exemplo, quando eu tenho um processo obstrutivo proximal como uma trombose. Peter, então quer dizer que se eu estiver na veia femoral, e não encontrar fasicidade nessa veia, ou na veia femoral comum e não tiver fasicidade, eu posso categoricamente dizer que há uma trombose proximal? De maneira nenhuma. Você deve ficar alerta que pode haver algum processo obstrutivo proximal a esse ponto. Proximal que eu falo é mais central mesmo. Nós estamos falando de veia. Então você deve subir o seu transdutor e buscá-lo, mas sem encontrar esse processo de fato é muito difícil afirmar. Nós podemos ter a perda da fasicidade por uma trombose antiga, por exemplo, que deixou cicatrizes. Então eu tenho uma veia de calibre reduzido, uma femoral de calibre reduzido, paredes espessadas, com perda da integridade das suas válvulas e que pode muitas vezes até mesmo apresentar o refluxo às manobras de valsalva, a insuficiência valvular profunda, o que é terrível para o sistema venoso. A falência na verdade é o convite para a formação de toda aquela gama de lesões da síndrome pós-trombótica. Mas enfim, essas veias que têm realmente um dano bastante grande na sua estrutura, depois de recanalizadas, elas também podem perder esse padrão. Então esse é um alerta que a física nos dá para que nós estejamos atentos e procuremos de maneira ativa estes sinais diretos de um processo que já foi resolvido e que deixou as suas sequelas, ou de um processo que está ativo num ponto mais proximal ao estudado. Que aula aí. Fasicidade, então, tem que prestar atenção mesmo, hein? A gente agregar esse conceito, sempre que avaliar o território venoso. Perfeito. E, professor, agora puxando um pouco mais para a questão da carreira, do futuro da especialidade, todos que te acompanham, como a gente comentou, o senhor viaja o Brasil, América Latina,
ensinando principalmente a questão do Doppler vascular. Na sua opinião, qual que seria o futuro do Doppler atualmente aí na América Latina, enfim, até no Brasil? Então, essa é uma pergunta bonita. Eu costumo dizer que eu não ensino Doppler vascular, eu gosto de ensinar Doppler. Eu sou apaixonado por Doppler. Inclusive, eu uma vez fui a Salzburg só para visitar a terra natal de Doppler. Doppler nasceu na mesma cidade que Mozart. Olha que bonito. Aliás, vale como roteiro turístico, a cidade é fantástica. E eu gosto muito de Doppler em todas as esferas. Eu não faço todas as modalidades que existem, mas pelo menos em medicina interna, pequenas partes e vascular periférico, eu procuro desempenhar, porque na verdade é o mesmo fenômeno, é o mesmo princípio físico, só que aplicado de maneiras diferentes. Então, nós temos uma carência muito grande no nosso país. Eu posso falar sobre isso depois para não fugir da pergunta. Mas, primeiro cenário, nós temos um país que vive uma ilha de excelência nas grandes capitais, principalmente a cidade de São Paulo. Então você tem aqui a última técnica que foi desenvolvida 2 dias atrás no hemisfério norte, que já é aplicada, porque nós estamos em contato com os colegas do hemisfério norte, técnica terapêutica, diagnóstico, nós fazemos contraste por microbolhas, temos aparelhos de high-end, né, os aparelhos top de linha nos melhores hospitais. Isso é uma realidade. Temos uma outra realidade, como eu vivenciei na região norte, onde o médico tem um portátil, o colega cirurgião vascular tem um portátil, ele me abriu o portátil, Peter, me ajuda a dar uma regulada no aparelho, que amanhã eu estou saindo para dar um plantão. Falei, mas o que você vai fazer? Eu vou fazer avaliação de varizes. Falei, então, mas você precisa investir num aparelho um pouco mais pesado. Doutor, não dá, esse aparelho aqui eu ponho no porta-malas do carro, viajo 2 horas em estrada de chão batido, chego na beira do rio, pego um barco, 3 horas de barco, chego numa comunidade, eu sou o único médico que vai lá o mês inteiro. Eu faço parto, opero hérnia, trato trombose, gripe, resfriado, tudo que for necessário e diagnóstico de trombose se for necessário. Tem que ser um portátil. Então, o futuro do Doppler, a ferramenta do Doppler, ela está acoplada à ferramenta ultrassom, por isso que eu falei do equipamento. Então o futuro é portátil no nosso país, que é um país de dimensões continentais, tem que haver treinamento, nós não temos radiologistas em todo o território nacional e nem sempre ele está acessível na hora que eu preciso, então cada dia mais o Doppler vascular periférico vai estar na mão do cirurgião vascular e do cirurgião geral, que precisa tirar uma dúvida se tem ou não tem trombose naquele paciente, se tem ou não tem um aneurisma da poplítea, se aquela... Não quero falar de aorta rota porque o Doppler não é bom para isso, mas enfim, se aquela carótida tem uma placa vulnerável que pode estar embolizando num paciente com AVC ou não tem o tomo. Então, essa ferramenta ela tem que estar disponível, seja com equipamento high-end, seja com equipamento portátil, e eu preciso de médicos mais bem formados, preparados, com maior formação, eu preciso de mais escolas, eu preciso de mais residências, eu preciso de tempo de formação adequado para formar o profissional. A curva de aprendizado não é tão rápida como outras áreas da medicina, sem desmerecer nenhuma, mas um Doppler de varizes é um dos exames mais complexos que há dentro da ultrassonografia. Não há como negar, ele é extremamente complexo, eu respeito demais, tem que ter um carinho muito grande por esse exame, mas mesmo exames como a carótida, quando patológica, tem que ser feito com carinho, atenção, demanda um tempo. Então, nós temos a necessidade de maior tempo de treinamento, aparelhos mais disponíveis, claro que quanto melhor o aparelho, também melhor será o seu exame. Temos que ter imaginologistas que possam dar o apoio pronto e firme ao cirurgião vascular nos hospitais, nas clínicas, nos serviços de imagem de toda a nação. E eu acho que o futuro, e eu vejo isso aqui no Brasil, esse cenário que eu falei, eu aprendi muito com a Flaus, viajando também pela América Latina. Toda semana eu recebo pedido de algum médico do Peru, da Guatemala, do Caribe, se eles podem fazer um estágio aqui no Brasil, porque não tem ninguém que ensine no país. Eles são muito mais carentes do que nós. O futuro, na minha opinião, é a união entre o médico que trata e o médico que executa, o radiologista, o cirurgião vascular, o ultrassonografista, é trabalharem juntos pelo paciente, sem ranços, sem demandas, sem brigas, que é o que eu falei no começo da apresentação. Tanto que eu me pergunto,
onde eu posso ajudar. E eu passei muitos anos depois da minha residência ensinando para radiologistas e eu me perguntava, mas Deus, aonde estão os exames? Eu comecei a abrir um pouco mais os meus olhos para os cirurgiões vasculares e comecei a frequentar o ambulatório, comecei a participar um pouco mais da prova e comecei a estar mais junto do cirurgião vascular. E eu percebo que essa dobradinha dá samba. Um profissional que faz imagem junto do profissional que pede o exame, com troca de informações, isso é fantástico. E o beneficiado é o paciente. E essa troca não é só do radiologista se entregar no exame, o imagenologista se entregar no exame, o cirurgião vascular que faz o exame se entregar no exame para devolver um exame de qualidade para o médico prescritor. Mas também o médico prescritor, e aqui eu faço o meu apelo, escreva na solicitação clínica o que você precisa, mesmo que te seja óbvio. Coloca, olha, afasta para mim pseudoneurisma, paciente com dor em membros inferiores, afastar TVP. Se você fez um procedimento cirúrgico, descreva o que é o procedimento cirúrgico, porque nem sempre eu vou entender do balão admiral, do enxerto RTP. Eu tô me lembrando, TP, eu tô me lembrando daqueles pacientes, hein, Arthur, aqueles pacientes no Dante que vinham fazer exame e aí não tinha a história clínica, cirúrgica do doente. Aí o doente tem stent pra cá, stent pra lá, tem um PTFE passando uma safena, um enxerto de safena passando por baixo, e você não entende nada que tá acontecendo. Exato. Essa ajuda é fundamental. E aí nós podemos entregar mais no exame. Ontem eu fiz o exame no HC, fizeram a ligadura de uma fístula arteriovenosa premodiálise numa paciente que já estava transplantada e a fístula estava com um débito muito alto. E ela evoluiu com hematoma. E a residente, tão bonitinha, ela me escreveu com todo carinho: favor afastar pseudoneurisma. Eu achei lindo. Era um hematoma só, tudo bem. Mas a preocupação, então isso demonstra preocupação. Então tem que ter a entrega dos dois lados. Eu acho que o futuro do Doppler é a união. Porque se nós não estivermos unidos, no futuro, quem vai fazer o exame vai ser um technician e nós não vamos ter mais essa ferramenta na nossa mão. Lembrando que a nossa diferença de formação para o hemisfério norte, o technician, é muito diferente. E eu não estou menosprezando nenhuma categoria, eu só estou dizendo que nós comparamos tudo aos Estados Unidos, mas nós não mimetizamos as condições deles. Então, você, meu colega, que vive a realidade da ecografia vascular, para mim o futuro é a união e a presença cada dia mais forte desse exame, dessa ferramenta diagnóstica em todo o território nacional. Realmente é informações e considerações muito valiosas aí para os nossos ouvintes. E professor, a gente gosta muito dessa pergunta, tá? E a gente tem o hábito de fazer para os nossos entrevistados. Existe alguma coisa ou algum conceito em ecografia vascular que o senhor acredita, o senhor sabe que tem razão, mas que poucos colegas concordam? É o pinga-fogo esse. Agora eu já estou cutucando a onça sem a vara. Foi muito legal foi muito bonita a questão da união e tal, mas vamos falar agora. Vamos polemizar um pouco. Eu gostei da pergunta. Olha, eu aprendi no frio banco da residência que a minha onda periférica tem que ser trifásica. Se não for trifásica é porque tem uma estenose proximal. Nós somos muito categóricos ao ensinar os nossos médicos, né? Tem que ser trifásica, não é porque tem patologia proximal. Não, nós temos que lembrar que existem outros fatores, abertura de periferia por calor, por processo inflamatório, por drogas, por fístula arteriovenosa, por tumores. Uma belíssima erisipela no membro inferior me abre a periferia. E eu me recordo que eu fui testar um aparelho que eu não conhecia na época, um aparelho terrível, parecia um Robocop, e eu fui insonar a minha braquial, e minha braquial não tinha diástole reversa. Jesus amado, eu quase infartei. Falei, pronto, tem estenose da subclave e não sei. E eu fui... Desfiladeiro. Não, mas eu estava com o braço em repouso, então eu fiquei uns 3 dias me insonando, pedi para me examinar, e eu cheguei à conclusão que não tinha nada. Na verdade, eu tenho uma certa abertura de periferia, eu tenho uma certa pletória, eu sou atópico. Então, assim, eu comecei a tentar desmistificar um pouco essa ideia de que
os sinais que nós aprendemos, eles são absolutos? Eles não são. Eles fazem parte de um contexto. Eu preciso ver o exame como um todo e valorizar o exame como um todo para compreender a hemodinâmica e poder dar o diagnóstico mais acertado possível, né? Isso se aplica muito a membros superiores, certo? Mas nós temos que evitar um pouco esses dogmas. É bem claro, é bem verdadeiro o que Strandnes descreveu, que se você tiver uma onda monofásica numa ilíaca ou numa femoral, que 90, não me recordo o número exato agora, 93% das vezes você vai encontrar uma estenose proximal. É verdade, mas isso não obrigatoriamente se aplica a todos os territórios periféricos, e o contrário também não é verdade. Não é porque a onda trifásica distal está presente que está tudo bem, que foi já motivo de nossa discussão. Então esse é um mito que eu tento desmistificar, e eu tenho feito disso mais ou menos, digamos que assim, um mantra na minha vida para ser ensinado, e isso faz com que o exame demore mais, que o exame tome tempo, que eu peça paciência, diminui um pouco os vencimentos, os honorários, e nem sempre isso é bem visto pelos colegas. Então acho que talvez se enquadre na sua pergunta. Bom, professor, uma verdadeira aula aí, a gente está quase 1 hora já de entrevista. Eu tenho mais umas 10 perguntas aqui para fazer, mas infelizmente a gente ia se estender demais. E em nome de todo o nosso time aqui, já estou agradecendo a tua presença, e cada um desses tópicos aqui podia virar um podcast específico. Mas vou pedir para o senhor deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, lembrando que a galera que mais escuta a gente ali é o fim da residência médica, o cara que acabou de entrar no mercado de trabalho, então uma mensagem para esses caras que trabalham com Doppler ou querem trabalhar, e também que o senhor deixe os seus contatos de mídias sociais para que a galera possa te seguir aí nas redes. Arthur, se eu tenho mais 1 hora para falar? Tem. O Fábio se vira depois para editar. Muito bem. Olha, eu vou deixar a mensagem final para o final. Eu tenho um Instagram que é o @peter.francolin, apesar do meu nome ser Fransolin, mas ele perdeu a cedilha no primeiro RG que eu fiz na década de 80 e ficou consagrado. Então o @peter.francolin é o meu Instagram. Nós estamos batendo já 3.000 seguidores, não é muito, mas são todos médicos que fazem ultrassom, Doppler na América Latina. Então é um número razoável, não é grande, mas é razoável. E é um público muito selecionado. Então todos os domingos às 10 horas da manhã nós fazemos uma live grátis, free of charge, sempre batendo um papo informal, como aqui, não com a mesma qualidade gráfica e técnica que vocês têm, que é fantástica, parabéns, mas com carinho, com amor, e os temas são os mais variados. Nós já falamos desde a veia vertebral até sobre como fazer caipirinha. Quando eu estava de férias, eu fazia caipirinha. Com probe, né? Com probe. Mas sempre buscando algum tema interessante, ou fazendo alguma enquete, ou respondendo perguntas dos nossos médicos. Lá é uma forma de contato, você pode me mandar perguntas, e também pode acessar a minha bio. Na minha bio você vai encontrar os telefones e e-mails que eu vou citar aqui en passant. Então eu fico no Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas. Lá nós temos estágios de 1 mês observacionais que podem ser feitos por qualquer médico que já concluiu a residência e que trabalhe na área. Isso é lógico, tem um custo, esse custo vai para a instituição, não para mim. Isso não importa, o que importa é que as portas estão abertas para quem gostaria de passar 1 mês de estágio observacional para ver um pouco de patologia em um grande hospital escola. Não é uma residência de ecografia vascular, mas lá você tem a oportunidade de ver ecografia vascular e também artérias renais. Nós temos o DASA, eu trabalho no grupo DASA, que é um grande grupo privado que trabalha na área de saúde aqui na nação, e eu recebo sempre fellows quase que semanalmente para me acompanharem de forma observacional nas minhas rotinas. E também nós temos um hands-on que é realizado aos sábados, um sábado por mês, onde a pessoa tem a possibilidade de fazer o exame. Nós temos aí um atendimento suplementar do SUS, então é uma residência, você vai passar um dia de residente. Quer matar saudades da sua residência? Tem um dia de residente. Ah, Peter, eu quero fazer só Doppler arterial de membros inferiores. Nós vamos fazer uma agenda de Doppler arterial de membros inferiores, você vai fazer e eu vou liberar. Então esse é o diferencial. Então também o telefone para contato está lá com a senhora Mariluce, tá certo? No meu Instagram, ou pode me pedir diretamente pelo Instagram ou pelo meu e-mail peter.francolin@gmail.com. Facinho.
Nós temos a ECI, Educação Continuada Itinerante, que é uma escola sediada no Rio de Janeiro, mas nós temos pós-graduação em Belém, Manaus, Boa Vista e com vistas também para o Nordeste, em Fortaleza, onde nós fazemos a montagem de uma verdadeira pós-graduação reconhecida pelo MEC. Ainda não temos só em ecografia vascular, mas para quem deseja aprender ultrassom e Doppler, incluído Doppler vascular e também em medicina interna, tem oportunidade. Peter, eu quero fazer um estágio que eu quero refinar o meu Doppler, eu quero passar um final de semana fazendo carótidas com você, eu quero passar um final de semana fazendo artérias renais com você. Tudo isso é possível, tem que ser ajustado a agenda. Também tem lá o telefone de contato da nossa CEO. No começo do ano agora nós teremos o Imagine. O Imagine é um congresso feito pelo Hospital das Clínicas, pelo Instituto de Radiologia e, pasmem, tem um módulo, geralmente aos sábados de manhã, só de vascular. E sou eu que coordeno, eu que escolho os temas de aula. Eu faço temas de aulas maravilhosos para vasculares, inclusive com demonstrações. Os vasculares não sabem que existem, então me ajudem a divulgar o Imagine. E você pode fazer inscrição só para esse day use, você não precisa adquirir um pacote de um congresso inteiro. Então fiquem de olho no Imagine, que é no primeiro semestre, na verdade no primeiro trimestre do ano. Muito bem, então acho que tá bom, né? E tem o LASOS, que é um congresso, um curso realizado 2 vezes por ano pela General Electric na cidade de Miami. Esse curso é feito em espanhol e é uma excelente oportunidade para você, residente, que não teve ecografia vascular no seu currículo ou teve muito pouco, que deseja aprender quase do zero. Você passa 1 semana em Miami, você vai ficar comigo, vai fazer exames em aparelhos, vai ter as aulas básicas, vai praticar o seu portanhol e aproveita para fazer compras se o dólar deixar. Então isso pode ser obtido no site da Latin American School of Ultrasound, LASOS GE. Também podem me pedir por e-mail e eu passo o link para vocês. Merchandisings à parte, o meu intuito é ensinar. Essa é a minha missão e é o que eu falo. Eu pergunto como eu posso ajudar. As pessoas me mandam dúvidas por e-mail, pelo Instagram, pelo Telegram. Eu não cobro nada, eu ajudo. Que na verdade o que eu quero é que o exame seja bem feito. Claro que eu também quero que as pessoas façam o curso e aprendam de uma maneira mais ampla. Então, essa é a mensagem final. Nós temos que trabalhar com ética, com respeito. Realizar os exames com paciência, certo? Sem afobação, sem sair dando diagnóstico porque encontrou uma onda. Façam documentações completas. Nós estamos vivendo dias difíceis onde os processos médicos estão aumentando. Se o seu exame estiver bem documentado, se você documentar todas as artérias com uma foto que seja, se fizer o ângulo corretamente, você realmente vai estar muito mais protegido do que fazer só uma foto da patologia mal feita, com a cor mal feita e o ângulo errado. Então façam exames adequados, façam exames diagnósticos, se debrucem sobre o exame. É claro que um paciente normal de 15 anos de idade que não tem aterosclerose, que pediram um Doppler arterial, virtualmente é rápido, mas eu não estou falando dos extremos, eu estou falando do meio da curva de Gauss. Então é necessário dedicação, treinamento, conheçam o equipamento e união. Boa interação entre as diversas especialidades que manejam o diagnóstico e a terapia. Então acho que essa é a minha mensagem final. Eu estou à disposição a todos. Tenho o maior prazer de abraçar o cirurgião vascular que deseja aprender mais. Para mim é um orgulho. Eu digo que eu aprendo com vocês, não são vocês que aprendem comigo, mas eu estou à disposição para ajudar a aperfeiçoar. E o radiologista, o imaginologista, o ultrassonografista, eu consigo ensinar um pouco da parte de hemodinâmica para que ele aperfeiçoe a sua mão e a sua interpretação do relatório. Então as portas estão sempre abertas, mas acima de tudo, eu quero dizer da importância do treinamento e do conhecimento da máquina e da patologia. Quero agradecer o convite muito gentil que vocês me fizeram para estar aqui presente. Para mim é uma honra e um prazer, e eu espero não ter destruído muito tempo de vocês neste episódio do Frêmito. Muito obrigado. Foi uma honra para nós também, professor. Tem uma galera que está escutando aqui, acessa o Instagram agora, para o carro aí e acessa o Instagram e segue o @peter.francolin, que tem muito conteúdo lá para você aprender Doppler. Chega ao fim mais um episódio do Frêmito, o podcast vascular do perfil Fogart da Madrugada. Compartilha com a gente aonde você está escutando esse podcast.
e também as suas imagens usando o catéter Fogarty. Não deixa de conferir e participar das nossas postagens lá no perfil do Instagram. Se você quiser, faz um print screen agora de você escutando esse podcast, manda lá para nós no Instagram que a gente vai compartilhar também. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais! Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogarty da Madrugada.